Se você piscou em janeiro de 2026, olha, talvez tenha perdido uma das maiores altas da Bolsa Brasileira em muito tempo, protagonizada por um gigante, né? A Petrobras. Com certeza. As ações simplesmente dispararam de um jeito que deixou todo mundo assim meio que coçando a cabeça, se perguntando: o que está acontecendo? Exato. Então a nossa missão hoje é justamente essa: entender que foguete foi esse e, claro, a pergunta que não quer calar: ele ainda tem combustível ou a festa já acabou para quem está chegando agora? Essa é a grande questão. Porque os números são de fato impressionantes. Mas por trás de toda a euforia no mercado, a gente sabe, sempre existe o risco. Sempre. O nosso objetivo aqui é, então, desmontar esse movimento. Primeiro, vamos investigar o que realmente, acendeu o pavio dessa alta. Certo. Depois, com a cabeça mais fria, vamos analisar se, com os preços lá no alto, ainda existe uma oportunidade real ou se a prudência manda esperar. E por fim, vamos usar o caso da Petrobras como um gancho para falar sobre como se proteger, como se posicionar num ano que, sendo eleitoral, promete muita agitação. perfeito. E para essa conversa a gente vai se basear em diversas análises de mercado que estão circulando, né? Cruzando os dados da empresa com o cenário macroeconômico. Então vamos aos fatos, porque a história começa com números que, nossa, realmente saltam aos olhos. Ok, vamos lá. Vamos colocar a coisa em perspectiva. A ação preferencial da Petrobras. Ela bateu R$ 37,87. Isso. Mas o que choca para mim é a velocidade. Entre 6 e 29 de janeiro, a gente está falando de uma alta acumulada de 28%. 28%. 28% em menos de um mês. Isso não é normal, né? Mesmo para uma ação volátil. Não mesmo. A gente sabe que fatores como o preço do petróleo, o humor do mercado, tudo isso influencia. Mas isso já aconteceu antes. Por que desta vez o impacto foi tão explosivo? Tem alguma coisa diferente no ar? Tem sim, e você tem toda a razão. Não foi só um fator isolado. O que a gente viu foi tipo uma tempestade perfeita. Uma combinação de 3 forças que se alinharam e uma acabou potencializando a outra. Uma reação em cadeia. Exatamente. Criou um efeito em cadeia. Pense nisso, é melhor a analogia. Gosto da ideia. Então, qual foi a faísca que iniciou tudo isso? A faísca foi o capital estrangeiro. Nos últimos 30 dias, a gente teve uma verdadeira enxurrada de dinheiro gringo entrando na nossa bolsa. Foram 21 bilhões. 21 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro chegando em muito pouco tempo. E quando esse investidor de fora decide alocar no Brasil, ele não vai procurar uma empresa pequena, desconhecida, sabe? Não, ele vai no óbvio. Ele vai no óbvio, nas empresas mais líquidas, mais negociadas. E quem está no topo dessa lista? Petrobras. Petrobras. Ela funciona como um grande portal de entrada para esse fluxo, absorvendo uma fatia enorme desse capital. Certo, então o dinheiro gringo acendeu o pavio. Mas só isso não explica uma valorização de quase 30%. O que jogou gasolina nessa fogueira? Exatamente. Aí entra o segundo fator, que é o combustível. O preço do petróleo no mercado internacional. O barril subiu forte, acumulando uma alta de 12% só no último mês. E como a receita e o lucro da Petrobras são diretamente casados com o preço da commodity que ela vende, Claro. essa alta lá fora imediatamente melhora todas as projeções de resultado para a empresa aqui dentro. O mercado vê isso e reage, precificando um futuro mais lucrativo. Ok. Então, temos a faísca do capital estrangeiro e o combustível da alta do petróleo. Mas ainda parece que falta algo para explicar a magnitude dessa explosão. E falta é o terceiro elemento, que funciona como um megafone, sabe? Um amplificador. Um amplificador. É o peso gigantesco da Petrobras no índice Bovespa. Se a gente somar as ações ordinárias e as preferenciais, a empresa representa mais de 10% do nosso principal índice. Mais de 10%? E isso cria um ciclo que se retroalimenta de uma forma muito poderosa. Como assim? Pensa comigo. Quando o estrangeiro compra o índice, ele automaticamente compra a Petrobras, fazendo a ação subir. E quando a Petrobras sobe por mérito próprio, por causa do petróleo, ela arrasta o índice todo para cima. O que atrai mais gente para a bolsa. Exato, que por sua vez compra mais índice
e o ciclo recomeça. Ela é, ao mesmo tempo, o motor e o reflexo da alta do mercado. Agora o quebra-cabeça faz sentido. Não é uma coisa só, é esse ciclo. O dinheiro gringo empurra, o petróleo sustenta e o peso no índice amplifica tudo. Perfeito. Entendi a euforia. Mas o meu lado mais cético sempre me cutuca nessas horas, sabe? E ele pergunta, quando todo mundo está comprando e a festa está no auge, não é exatamente a hora de ter um pouco de medo? Será que a oportunidade já não passou para quem está de fora? Essa é a pergunta mais importante que o investidor pode se fazer agora. E para respondê-la, a gente precisa sair um pouco da análise do movimento, do barulho do mercado e olhar para os fundamentos, para os números frios da empresa. Certo. E as análises acendem, sim, uma luz amarela. Um indicador importante é o preço sobre o valor patrimonial. Hoje, a Petrobras está sendo negociada a 1,17 vezes o seu valor contábil. Traduzindo isso para o pessoal de casa, o mercado está pagando 17% a mais pelo conjunto de ativos da empresa do que o valor que tá registrado no balanço dela. Exato. E o mais relevante não é nem o número em si, mas a comparação histórica. Esse patamar de 1,17 já está acima da média dos últimos 10 anos da própria empresa. Ou seja, por essa régua, ela já deixou de ser uma pechincha, já não está mais em promoção. certo. Pelo valor patrimonial, o sinal é de atenção. Mas e a grande estrela da companhia nos últimos anos? O que atraiu tanta gente? Os dividendos. Como que essa cotação, lá perto dos R$ 38,00, afeta o retorno que o acionista pode esperar? Esse é o ponto nevrálgico da discussão. As projeções mais recentes apontam para um dividendo de aproximadamente R$ 3,00 por ação para este ano. R$ 3,00. Isso. Se você paga quase R$ 38,00 por essa ação hoje, esses R$ 3,00 de dividendo representam um retorno anual, o famoso dividend yield, de cerca de 8%. 8%? Olhando isoladamente, ainda é um retorno excelente, né? Muito acima da renda fixa. Sem dúvida. Mas as análises que a gente viu trazem um conceito que eu acho fundamental para o investidor disciplinado, que é o de preço-teto. Exato. Pelo que eu entendi, é como se fosse um limite de velocidade pessoal que você define para comprar uma ação. É isso. É uma ótima analogia. Você decide qual retorno mínimo quer ter com os dividendos, e se o preço de mercado passar do ponto que te entrega esse retorno, você simplesmente não compra. Não importa o quão animado o resto do mundo esteja. É a melhor analogia possível. O preço-teto é exatamente isso, uma ferramenta de disciplina, uma âncora contra a euforia. Usando os números que a gente falou, se a sua meta é ter um retorno de 8% ao ano com os dividendos da Petrobras e a projeção é que ela pague R$ 3,00, Certo. a conta é simples. O preço máximo que você deveria pagar é R$ 37,00. Qualquer valor acima disso e o seu retorno vai ser menor que 8%. E como o mercado está negociando acima dos R$ 37,00, a tal da margem de segurança que os investidores tanto buscam, ela não só desapareceu, como ficou negativa. Exatamente. A margem de segurança é a diferença entre o que você paga e o que algo realmente vale. Quando essa margem é negativa, você está, na prática, pagando mais caro. E contando com a sorte. Contando com a sorte ou com a continuidade da euforia para que o preço continue subindo. Você está assumindo um risco maior para um retorno potencial menor. Mas aí vem o advogado do diabo. Eu entendi perfeitamente o cálculo do preço-teto. Mas isso não é um pouco teórico demais? O mercado não se importa com a nossa planilha. Se o fluxo de capital estrangeiro continuar forte, se o petróleo subir mais, o preço não pode simplesmente continuar subindo e atropelar essa tal margem de segurança? Pode. E provavelmente vai ignorar no curto prazo. O mercado é movido por emoções no curto prazo, a gente sabe disso. Certo. A questão é que o preço-teto não é uma ferramenta para prever o próximo movimento do mercado. Ninguém tem essa bola de cristal. É uma ferramenta de proteção. Ele é uma ferramenta para proteger o seu patrimônio no longo prazo. É um mecanismo de defesa pessoal. Ele te força a ser disciplinado e a só se expor a um risco que você considera ser bem remunerado. Entendi. E a gente pode deixar isso ainda mais prático. Como? Investidor um pouco mais conservador. Ele olha para 2026, vê as eleições no horizonte,
lembra dos riscos de interferência política que sempre rondam a empresa. Sim, sempre. E ele pensa, olha, 8% de retorno em dividendos é pouco para compensar toda essa incerteza. Eu quero, no mínimo, 9%. Certo. Se esse investidor ajusta a exigência dele para 9%, o que acontece com o preço teto? Ele cai para R$ 33. O que torna a cotação atual, acima de R$ 37,00, ainda mais distante e menos atrativa para ele. É uma forma de calibrar o investimento de acordo com a sua própria percepção de risco, Exato. em vez de ser levado pela manada. Perfeito. Quanto maior o risco que você percebe, maior o retorno que você tem que exigir para ser compensado. Faz todo sentido. E quanto maior o retorno exigido, mais baixo terá que ser o seu preço de entrada. É a essência da gestão de risco. Não tentar adivinhar o futuro, mas se preparar para ele, exigindo um bom desconto no presente. Essa conversa sobre risco, disciplina, margem de segurança na Petrobras é o gancho perfeito para a gente ampliar o foco. Sim. Porque o cenário de 2026 não é desafiador só para quem investe na estatal. A gente tem um ano eleitoral que, historicamente, já injeta uma dose extra de volatilidade no mercado. Com certeza. E, somado a isso, uma expectativa de que a taxa de juros, a Selic, que hoje está em 15%, continue seu ciclo de queda. Diante desse cenário duplo de incerteza política e mudança na economia, como o investidor pode se posicionar? Qual é a estratégia que as análises sugerem? As fontes apontam para uma estratégia que pode ser resumida em uma palavra: previsibilidade. Previsibilidade. A recomendação é deixar de lado a tentativa de ser o herói que vai adivinhar o resultado da eleição ou qual será a ação que vai explodir. Em vez disso, o foco se volta para empresas sólidas, com modelos de negócio comprovados, lucros consistentes e, principalmente, boas pagadoras de dividendos. Ou seja, uma abordagem mais Defensiva. Quase como trocar o ataque pela defesa no futebol quando o jogo fica imprevisível. É exatamente essa lógica. Um fluxo de dividendos caindo na conta de forma recorrente funciona como um amortecedor para a carteira. Certo. Num ano em que o valor das ações pode subir e descer violentamente, ter uma parte do seu retorno vindo de forma mais estável, através dos proventos, traz tranquilidade e reduz a dependência da valorização do capital. Evitar se expor desnecessariamente. A ideia é, como se diz no jargão do mercado, manter a bundinha na parede, sabe? Evitar se expor. E, dentro dessa estratégia de buscar segurança nos dividendos, as análises apontam para algum setor específico? Existem áreas da economia que são naturalmente mais blindadas a esse tipo de turbulência? Sim, e a recomendação é buscar o que chamam de setores ultraperenes. Ultraperenes. São negócios que vendem produtos ou serviços essenciais, que as pessoas e as empresas continuam consumindo, não importa quem seja o presidente, ou se a economia está acelerando ou freando. Por exemplo, Pense em energia elétrica, ninguém deixa de acender a luz. Saneamento, as contas de água continuam chegando. Seguros, grandes bancos já consolidados. São pilares da economia real que tendem a navegar pela volatilidade com muito mais calma. e do outro lado da moeda, o que essa linha de análise recomenda evitar a todo custo? A especulação. O conselho é muito claro. Este não é o momento de sair caçando a nova Magalu ou a criptomoeda que vai multiplicar por 1000. O risco é muito alto. Com o mercado já em alta e a volatilidade batendo na porta, a tentação de dar um tiro de sorte grande é enorme, mas o risco de dar um tiro no próprio pé é ainda maior. Verdade. Eu lembro bem de outros anos eleitorais, como 2014, quando vi muitos investidores perderem muito dinheiro tentando apostar no resultado, comprando na alta do boato e vendendo na baixa do fato. É clássico. A lição que fica é que, nesses períodos, ser chato e previsível na sua estratégia é a coisa mais inteligente a se fazer. A disciplina vale ouro. Excelente. Agora vamos amarrar todas as pontas e trazer essa estratégia de volta para o nosso estudo de caso. Diante de tudo que a gente conversou, qual seria a conclusão prática para o investidor que hoje tem ações da Petrobras ou que estava pensando em comprar? Olha, a conclusão não é um venda tudo desesperado. Para quem já tem as ações, comprou um preço médio mais baixo e está confortável com a posição,
a estratégia pode ser simplesmente não fazer nada. Certo, só aguardar. Continuar recebendo os bons dividendos e aguardar. A grande questão é sobre comprar mais ações nos preços atuais. Aí a história muda. Com a margem de segurança negativa, o momento talvez seja de prudência. Talvez seja mais inteligente colocar o dinheiro novo em caixa ou procurar outras empresas, talvez nesses setores mais perenes que mencionamos, que ainda estejam com preços mais atrativos. Paciência. A paciência, nesse caso, pode ser recompensada com um ponto de entrada bem mais favorável lá na frente. Então, para quem está dentro, segure a posição e embolse os dividendos. E para quem está fora, não persiga o foguete. Espere uma oportunidade melhor. Exatamente. Faz todo sentido. Resumindo nossa conversa, então, vimos que a alta meteórica da Petrobras foi essa tempestade perfeita. Uma combinação de capital estrangeiro, petróleo em alta e o peso da própria empresa no índice. Isso. Mas, quando a gente sai da euforia e olha os números com uma lupa, usando métricas como valor patrimonial e o conceito de preço-teto, o sinal muda de verde para amarelo. A mensagem é de cautela. A mensagem é de cautela. A margem de segurança encolheu, o que indica que nos patamares atuais o risco já pode estar superando o retorno potencial, principalmente para quem investe com foco em renda. Ampliando a visão para o cenário do ano eleitoral, a estratégia que se destaca é a busca por previsibilidade. Focar em empresas de setores resilientes, boas pagadoras de dividendos. E disciplina. E, acima de tudo, manter a disciplina e evitar a tentação da especulação. Exatamente. E para fechar, eu queria deixar uma provocação, sabe? Um pensamento para ir além da nossa discussão de hoje. Manda. Nossa análise se concentrou muito em métricas de curto e médio prazo, olhando para os desafios de 2026. Mas a reflexão mais profunda para o investidor de longo prazo talvez seja outra. Em um mundo que caminha a passos largos para a transição energética, qual é o preço-teto? Não para a ação, mas para o próprio modelo de negócio de uma gigante do petróleo. E como essa perspectiva deveria influenciar a decisão de quem investe pensando não em 2026, mas em 2036. A grande pergunta na mesa, com a ação batendo ali nos R$ 38, ainda dá para entrar? Ou tipo, o bonde já passou e agora o risco de uma correção é muito alto? A discussão se baseia, claro, nos dados mais recentes do mercado, e eu vou defender que o momento macroeconômico e os fundamentos da empresa, sim, ainda sustentam a tese de investimento. E eu vou argumentar que, neste preço, a disciplina de investimento acende um sinal amarelo. A margem de segurança, na minha visão, evaporou, especialmente com a volatilidade de um ano eleitoral batendo a porta, né? Vamos aos fatos, então. Essa alta de quase 30% desde o começo de janeiro não veio do nada. Ela se apoia em dois pilares bem concretos. Primeiro, o fluxo de capital estrangeiro. Estamos falando de 21 bilhões de reais entrando na nossa bolsa nos últimos 30 dias. Esse dinheiro precisa ser alocado e a Petrobras, por seu tamanho e liquidez, acaba sendo um destino quase óbvio, sabe? Somado a isso, o barril de petróleo subiu 12% no mesmo período. Mesmo com a ação a R$ 37, a projeção de dividendos de R$ 3 por ação nos dá um rendimento anual de 8%. É um retorno muito robusto para uma empresa desse porte. O vento está soprando a favor. Ok, entendi. Você está focado no fluxo, no que a gente chama de momentum. Mas se a gente volta para os fundamentos, a história é um pouco diferente. A minha disciplina de investimento se baseia num preço-teto, que é basicamente o valor máximo que eu estaria disposta a pagar por uma ação esperando um retorno mínimo. E o meu cálculo, baseado justamente nos dividendos, aponta para R$ 37. Nós já estamos acima disso. Certo. E tem mais. A empresa está sendo negociada a 1,17 vezes seu valor patrimonial. Ou seja, o mercado está pagando quase 20% a mais do que o valor contábil dos ativos dela. Historicamente, para a Petrobras, isso é um sinal de alerta. Ignorar isso, ainda mais em um ano eleitoral, é ignorar o risco. Olha, eu entendo a sua preocupação com as métricas de valor,
mas se fixar num preço teto estático pode fazer o investidor perder grandes movimentos. A realidade é que, com mais de 10% de peso no Ibovespa, a Petrobras é o principal veículo de entrada desse capital estrangeiro que vê o Brasil como uma aposta forte em commodities. Esse fluxo comprador tem força para empurrar as cotações para cima e tornar o preço teto de hoje obsoleto amanhã. Mas esse fluxo estrangeiro não te preocupa. Ele pode virar da noite para o dia com qualquer ruído político e aí o pilar do seu argumento desmorona. Como você se protege disso? Uma estratégia focada em dividendos, que é o que se recomenda para anos de incerteza, busca justamente a previsibilidade. E aí eu te pergunto, um rendimento de 8% é suficiente para compensar o risco de uma virada política abrupta? Eu vejo esse risco como parte do jogo. Ele é inerente ao investimento em Petrobras, não é uma novidade deste ano. Investidores que souberam navegar essa volatilidade no passado, eles foram bem recompensados. O risco maior para mim é ficar de fora de um possível novo ciclo de alta das commodities que é impulsionado por tensões globais e beneficia a empresa diretamente. Não estou convencida. Se o investidor um pouco mais cauteloso exigir, por exemplo, um rendimento de 9% para topar esse risco político, o preço justo da ação cairia para R$ 33. Isso só mostra como o preço atual já embute muito otimismo. Não estou defendendo a venda para quem já tem e entende, mas sim muita prudência na compra. A questão não é se o risco existe, mas como ele está refletido no preço. E, para mim, a conta não fecha. Certo. Há outros ativos na bolsa com uma combinação mais atrativa de preço, rendimento e, principalmente, menor exposição a essa incerteza eleitoral. Em resumo, a minha posição é que o momento forte, tanto pelo fluxo de capital quanto pelo preço do petróleo, justifica o investimento na Petrobras, mesmo nos patamares atuais. É uma pese para quem entende e aceita a volatilidade como parte do negócio. E eu concluo reforçando que, embora a empresa seja excelente, a disciplina de investir com uma margem de segurança sugere cautela. O preço atual parece não remunerar adequadamente o risco elevado de um ano eleitoral, sendo mais prudente, talvez, esperar por pontos de entrada melhores. Fica claro que a decisão passa por uma análise pessoal de apetite ao risco e por qual lente se olha o mercado, a do momento ou a dos fundamentos mais estritos. Explorar nesses dados. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.